Senhor, meus irmãos. Vamos continuar agora com a nossa lição, que nós paramos ali no tópico 2, no subtópico 1. Nós já falamos do subtópico 1. Agora vamos para o subtópico 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o nosso entendimento para que essa grande realidade. Então o Espírito Santo, ele quer iluminar o nosso entendimento para essa grande realidade que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Depois de seres iluminados, depois de nós sermos iluminados, suportastes grande combate de aflição. Então, depois de nós sermos iluminados, nós podemos suportar grande combate de aflição neste mundo. Amém? Letra A. O Espírito Santo revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Nesse exemplo aqui da letra A, o Espírito Santo, ele nos revela, e lá no livro de Efésios, capítulo 1, eu vou reduzir um pouco, vou falar um pouco sobre essa passagem bíblica lá em Efésios, capítulo 1. Lá diz que nós, os salvos em Cristo, tivemos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós fomos esclarecidos a respeito da nossa real vocação, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós, os salvos em Cristo, nós somos esclarecidos que a nossa vocação é a salvação em Cristo Jesus. Que nós devemos, o nosso caminho é a salvação em Cristo Jesus. Nós devemos trilhar o caminho de salvação em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo ele nos revela isso, que nós devemos trilhar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Letra B. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus na estrada de Emaús explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Nesse exemplo da letra B, irmãos, nos diz que o Espírito Santo também nos ensina a palavra de Deus. Além disso, de nos ensinar a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos ensina sobre o vitupério da cruz. Aqui tem uma palavra meio complicadinha, né, irmãos? Vitupério. O que quer dizer a palavra vitupério? A palavra vitupério significa afronta, insulto, ofender a dignidade ou honra de alguém. Então, irmãos, o Espírito Santo ele nos ensina as profundidades do vitupério da cruz. O Espírito Santo ele nos ensina o que Jesus passou ali na cruz, irmãos. Porque antigamente a crucificação era para pessoas tidas como pessoas malditas pela sociedade. Eram tidas como pessoas que eram bandidos, ladrões. Então, irmãos, o Espírito Santo ele nos ensina o que Jesus passou ali na cruz do Calvário por nós. Ele passou ali como um bandido, como um maldito ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, irmãos. Olha o que Jesus passou ali por nós. Então, o Espírito Santo ele nos ensina isso. A letra C. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Sobre o infinito alcance do brado está consumado. Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade
um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicas foram despojados, e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Amém, irmão? Então, na letra C ali, nos diz que o Espírito Santo, ele nos explica. Ele nos explica o quê? O plano de salvação em Cristo Jesus. E sobre a necessidade de nos mantermos fiéis a Deus. E também, o mais interessante, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos explica sobre um novo caminho que se abriu após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E qual é esse caminho? O caminho, meus irmãos, é que depois que Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, depois do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, em que sua carne foi rasgada, também, como a sua carne foi rasgada, Deus, ele rasgou o véu de cima e embaixo. E, através de Jesus Cristo, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. E isso nos mostra que temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo, irmãos. No Antigo Testamento, tinha o tabernáculo. E sobre esse assunto de rasgar o véu, irmãos, que Deus ali, depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele rasgou o véu de cima e embaixo, tem tudo a ver lá com o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era composto por 3 lugares. Eram 3 lugares que o tabernáculo era composto. Um lugar era o pátio. Tinha o pátio, que era também chamado de átrio. Depois do pátio, irmãos, tinha uma cortina na frente que separava o lugar santo. E depois do lugar santo, irmãos, e nesse lugar santo, né, apenas os sacerdotes podiam entrar. E depois desse lugar santo tinha um véu enorme que separava o outro lugar, que era o lugar santo dos santos. Ali apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano, ele podia entrar naquele local. Porque ali no Santo dos Santos estava a presença de Deus. É ali que estava a presença de Deus. E então, irmãos, nós não estávamos inseridos a entrar no Santo dos Santos no Antigo Testamento. Apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele podia entrar lá. Nós, no máximo, aqui no tempo do tabernáculo, nós iríamos entrar no pátio. Nós estaríamos no pátio, no máximo. Nós não entraríamos no lugar santo e nem muito menos no Santo dos Santos. Mas a partir do momento ali do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus rasgou aquele véu de cima e embaixo e nos fez entrar ali no Santo dos Santos. Nos fez entrar ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, irmãos. Que maravilha! Através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, Deus nos deu livre acesso a Ele. Glórias a Deus. Aleluias. Que maravilhoso isso, irmãos. Letra D. O Espírito Santo penetra
todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Nesse exemplo aqui, irmãos, da letra D, está nos dizendo que o Espírito Santo ele penetra todas as coisas. O Espírito Santo ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele nos ensina a palavra de Deus e, o mais importante, meus irmãos, ele nos convence de todo o pecado. O Espírito Santo, quando nós estamos no Espírito Santo, meus irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus aqui, nós começamos a ler, o Espírito Santo, ele nos ensina a palavra. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina a palavra de Deus. Mas também, mais importante, é que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Quando nós estamos no Espírito Santo de Deus, antes de nós pecarmos, o Espírito Santo já nos mostra que é errado. E quando nós pecamos, o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Que maravilhoso! Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, o Espírito Santo de Deus, ele nos explica, o Espírito Santo de Deus, ele nos revela e o Espírito Santo de Deus, ele penetra em nós. Amém? Tópico 3. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações. Aqui está falando, muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas e etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma das nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um avivamento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, irmãos. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga. Irmão, olha só, irmãos, aqui tem um exemplo. O que é esse movimento? Um exemplo desse movimento falso. Esse movimento é como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Então, esse movimento ele faz nós
não sair do lugar. Ao contrário, ele nos atrasa ainda espiritualmente. Mantenhamos o espírito na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus. Nesse tópico, irmãos, de número 3, está nos dizendo sobre certos movimentos que têm imitações de línguas estranhas, têm imitações do batismo no Espírito Santo. Então nós hoje devemos cuidar, irmãos, com essas imitações. Essa nossa lição é de 1993, irmãos. E aqui o nosso comentarista da lição já está falando que existiam muito essas imitações naquele tempo, 1993. E hoje, então, irmãos, isso está bem maior. Essas imitações cresceram e muito com o tempo. E elas vão crescendo. O tempo vai passando, essas imitações só vão se expandindo e crescendo, irmãos. Então hoje tem muito mais isso. E hoje em dia, irmãos, nos deparamos com muitos despertamentos falsos. São igrejas com movimentos que não têm o despertamento genuíno. São evangelhos, irmãos, que não têm o despertamento genuíno, esses evangelhos. Então nós temos que cuidar muito com isso. Por quê? Porque Satanás, ele sempre imitou a Deus. Satanás, ele gosta de imitar a Deus. Temos um exemplo lá, quando Moisés, lá no Egito, fez os sinais lá vindo de Deus. Ele fez os sinais, vindo de Deus. E Faraó, ele lá chamou os magos. E os magos repetiram os sinais de Moisés, fizeram igual os sinais de Moisés. Só que assim, irmãos, Satanás, ele imita a Deus quase perfeitamente. Mas perfeito é só Deus, irmãos. Só Deus é perfeito. Então, podemos dizer que Satanás, ele gosta de imitar a Deus. Então, por isso nós devemos cuidar com essas imitações de línguas estranhas, de batismo no Espírito Santo. Nós temos também que saber discernir sobre o que está certo e o que está errado. E nós devemos cuidar também, irmão, desses movimentos e imitações, esses falsos movimentos hoje, porque isso vai nos atrapalhar muito a nossa vida espiritual. Esse movimento, ao contrário de ajudar, ele vai nos atrapalhar, ele vai fazer nós retroceder no caminho da salvação e vai nos derrubar. Então, hoje nós devemos cuidar muito com esses certos movimentos que existem. Amém? Conclusão. A nossa lição, nossa lição bíblica aqui, ela não tem conclusão, irmãos, mas eu tenho uma conclusão, eu fiz uma conclusão. Hoje é dia de restaurar o nosso altar perante Deus, pois com o nosso altar em perfeitas condições, Satanás jamais irá nos derrotar, como diz na nossa verdade prática, E assim seguimos firme e forte até o alvo, que é Jesus, a nossa salvação. Então, irmãos, que hoje nós venhamos reparar o nosso altar, que nós venhamos reconstruir o nosso altar, deixar o nosso altar em perfeitas condições em Cristo Jesus, que a nossa vida esteja em perfeitas condições com Cristo. Então, irmãos, vamos reparar o nosso altar e seguimos firme até o nosso alvo, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Amém, irmãos? Eu agradeço os irmãos que acompanharam comigo essa lição número 3 e fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima lição. Amém?